Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o módulo aqui na nossa primeira sobre Sionco e quarta S-Rio, do podcast que vai discutir quimioterapia intra-arterial. E temos aqui com a gente a doutora Maria de Lourdes Lopes de Oliveira, que é oncologista focada em aparelho digestivo da Rede D'Or, Rio de Janeiro. Dr. Rinaldo Gonçalves, que é cirurgião oncológico do INCA, Rio de Janeiro. E o nosso colega intervencionista, Rafael Braz Levgard, intervencionista aqui também com atuação no Rio de Janeiro. Bom dia a todos. E eu começo essa discussão trazendo aqui uma divisão didática para que a gente consiga cumprir de maneira rápida os temas mais prevalentes na quimioterapia intra-arterial. Então, acho que seria adequado que a gente começasse a falar das situações em que a quimioterapia intra-arterial é indicada no cenário adjuvante a ressecções R0, né? Eu começo perguntando e discutindo com a doutora Maria de Lourdes. Nós temos um cenário bem fundamentado da adjuvância da neoplasia de cólon para ressecções do primário, que envolvem avaliação de ctDNA e tudo mais, né? Isso tudo tem trazido muita ferramenta no processo decisório de implementar ou não a quimio intra-arterial. Mas isso não é verdade com tanta ênfase para as lesões metastáticas, tanto que leva o nome ainda de adjuvantoide, né? Como vocês oncologistas enxergam isso num cenário em que alguns trabalhos de relevância, de gente muito confiável, mostrou uma diferença de sobrevida tão significativa quando implementado a quimio intra-arterial no cenário pós-ressecção R0? Então, na verdade, apesar de já ter 30 anos de estudo, né, e desde 1999, naquela apresentação que foi feita no Memorial, já fala em adjuvância, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade aqui no Brasil e, de uma maneira geral, internacionalmente também, de implementar esse tipo de tratamento. Provavelmente, por conta dos estudos serem poucos ainda, né? Ainda tem alguns estudos em andamento, né? Porque os trabalhos são muito heterogêneos e, às vezes, uma dificuldade técnica também. Você tem que estar com um esquema muito azeitado, né, no seu serviço para conciliar o oncologista, o cirurgião, o radiointervencionista, mas eu entendo que, assim, seguindo os critérios que a gente tem já mais ou menos estabelecidos, com paciente que foi submetido à ressecção ou ablação com mais de 4 lesões, que não tenha doença, logicamente, naquele momento sistêmica, né, porque a gente está falando de adjuvância, eu acho que esse paciente, sim, os resultados que foram confirmados do estudo do Memorial em 2005, da atualização, mostraram que tem ganho, sim, de sobrevida livre de progressão de doença, né, sobrevida livre de doença. Então, os primeiros estudos mostraram uma resposta, uma taxa de sobrevida livre de progressão que passou de 17% para 30 e poucos por cento, 34%, então acho que isso é altamente significativo. Rinaldo, vou chamar você à discussão aqui, porque o cenário pós-ressecção R0, das lesões metastáticas exclusivas, ele é muito próprio do cirurgião. Cada vez mais temos um intervencionista em sala, mas a gente sabe que pós a ressecção cirúrgica, nós temos a possibilidade de implantar o PAMP, que infelizmente não é o dia a dia aqui no Brasil, mas o PAMP implantado cirurgicamente nos casos em que você está todo com o paciente à disposição naquele momento da ressecção. Uhum. Como você enxerga isso? Você acha que essa é uma situação adequada? Eu acho que pelo menos no momento não. Se eu entendi bem sua pergunta, numa cirurgia R0. Geralmente as cirurgias R0, você, dependendo do estado do doente, do número de metástases, você espera uma taxa de recidiva que beira até 70% das lesões hepáticas. Então, a tua pergunta é nesse sentido, se você poderia, se eu entendi bem, se você poderia já colocar essa ferramenta à disposição do paciente para uma possível recidiva, que é frequente em boa parte dos casos. A Maria de Lourdes pode me corrigir, a maioria dos estudos mostraram sobrevida livre de progressão, mas não ganho de sobrevida global. Então, eu acho que nesse cenário, eu não vejo como indicação clara a colocação de um PAMP preventivo para a utilização de quimioterapia adjuvante em caso de falha. A gente tem um arsenal no caso de falha, de doença, de
quimioterapia sistêmica muito mais bem estabelecido no meu modo de ver. Não sei se a Maria de Lourdes concorda. Mas eu acho que talvez a principal questão, Leonardo, seja de logística para a gente. Por exemplo, lá na realidade do INCA, a gente pensar em serviço público, é quase impossível a gente conseguir fazer quimioterapia intra-arterial com colocação de pump. A gente no INCA está fazendo com punções arteriais, acho que o Rafael também está nesse sentido de fazendo. Então, acho que nesse momento, pelo menos, Leonardo, eu não vejo como indicação clara. Então, a adjuvância para você ainda é um cenário em que a quimio intra-arterial não tem... Não vejo como... uma indicação tão robusta. Rafael, como que é a sua experiência na indicação e qual o esquema em geral que se usa na adjuvância, nesse cenário? Então, eu acho que um dos problemas que não foi implementado a quimioterapia intra-arterial no Brasil, e na verdade foram em poucos lugares do mundo, é um problema, a questão técnica. Assim, na verdade, a gente não tem nem o pump adequado para colocar intra-arterial cirurgicamente e nem o porte adequado para ser implantado intra-arterial. Então, eu acho que todos os resultados, por outro lado, todos os resultados dos esquemas são tão variados, os estudos são tão variados, que fica até difícil você padronizar. Mas, por outro lado, todos os estudos, mesmo com esquemas terapêuticos diferentes, todos os estudos intra-arteriais foram positivos. Tanto no tempo livre de progressão de doença, e fora da adjuvância, a taxa de conversão cirúrgica é maior, e tem paliação. Então, qualquer esquema publicado foi positivo. 5-FUDR, fluoracil e oxaliplatina pura. Então, eu parti do princípio, a gente chegou a implantar alguns portes arteriais, mas você implanta, você sabe que às vezes pode dar problema, tecnicamente não é tão simples. E eu comecei uma prática de acesso radial muito grande. Mais de 90% dos meus casos eu faço por via radial. E a via radial tem uma coisa muito boa. O paciente pode infundir a droga e ele pode ir para casa, 2 horas depois. Então, a gente optou por fazer um cateterismo, não deixar porte. A gente faz um cateterismo via radial. A droga, em vez de ser infundida, a gente só usa platina por causa disso, porque não vai ficar mais de um dia infundindo droga. E o outro problema é as bombinhas também, intra-arterial, às vezes não dá pressão. Então dá problema, você não consegue infundir a droga. Então a solução foi essa, fazer só platina. Intra-arterial, a infusão que era 2 horas, a gente foi progressivamente reduzindo. Hoje em dia a gente faz em 30 minutos. E aí o restante do esquema recebe venoso. Os resultados têm sido muito bons e tem estudos publicados dessa forma também, com porte, oxaliplatina, mas dessa forma eu acho que é um jeito brasileiro de fazer. Tá. Até para a gente finalizar a adjuvância, esse cenário do cateterismo e a infusão one-shot da oxaliplatina é nesse cenário de adjuvância ou nos... Estou usando em todos os cenários. E a sua opinião, Leonardo? A minha opinião é que nesse cenário de adjuvância, a gente encontra uma demanda que vem dos oncologistas, né? Há uma discussão se há validade em indicar a adjuvância nas ressecções R0. Temos situações em que são elencados fatores prognósticos de recidiva, número de lesão, tamanho, bordas, anatomopatológico, né? E baseado nisso, eu creio que para esse paciente que ainda saiu com ressecção R0 e sem evidência de doença, é um paciente que tecnicamente está sem evidência de doença ativa, a quimioinfusão intra-arterial ela teria seu valor, sim, baseado nos estudos do Memorial Sloan Kettering, né? Mas eu entendo que é um paradigma importante você iniciar um procedimento intra-arterial para um paciente que tecnicamente não tem lesão alguma. Sim. No que você tem como benefício, ganhar tempo de recidiva e, obviamente, ainda não foi provado sobrevida global, mas tempo de recidiva foi o que nos mostrou. Nesse cenário, eu acho que a oxaliplatina, como monodroga, tem o seu papel, né? Eu também acho que não implantaria um portocat para fazer esquema duplet num paciente que não tem evidência de doença. E assim, só complementando, né, quando hoje a gente olha muito o perfil molecular do paciente, já desde o início, né? Então, se você vê um paciente que já tem um Carras mutado ou um BRAF mutado, esse paciente vai ter menos recursos terapêuticos, sistêmicos, na hora que ele recidivar. Então, acho que esse paciente tem que ser olhado com mais cuidado, entendeu? Gostei. Outra coisa é a idade também. Há uma divergência entre indicar e não, entre os colegas, e acho que é isso mesmo que a gente encontra no mundo real como intervencionista, né, Rafael? Sim, sim. E tem a questão das vezes, a gente está com pacientes de 38 anos, então ressecou as lesões, ablou as gestantes. Então é um paciente que você quer investir tudo também, você quer dar o que pode ter de melhor, é muito jovem, então... Carras mutado, colo direito. É medicina individualizada, né? Eu acho que você não consegue indicar para todo mundo, mas tem um ou outro assim que eu acho que já merece.
Interessante, legal. Acho que podemos, pelo tempo, passar pela indicação que acaba sendo mais robusta e mais frequente dentro do nosso dia a dia, que são os casos... Desculpe. Que são os casos em que a gente tem um paciente com lesão predominante ou exclusivamente hepática e que a gente tem falha terapêutica de primeira, segunda linha e essa lesão hepática vem progredindo, um paciente que já fora de questões cirúrgicas. E eu trago um exemplo aqui de uma jovem de 35 anos, que veio do Rio Branco, no Acre, é uma paciente que tinha um adenocarcinoma de cólon esquerdo, estádio 4, tinha metástase pulmonar e hepática, mas a lesão metastática pulmonar era praticamente exclusiva e estava quiescente. E ela descobriu esta lesão nesta situação aqui em 2016. Veja, ela palpou o abdômen e foi assim que ela descobriu que ela tinha lesão metastática. Ela viu que o fígado estava endurecido. Então, o PET-FDG dessa paciente já mostrava um SUV de 13 e um tumor burden de 85. Quando ela veio até o oncologista falou, poxa, essa paciente está quase entrando em crise visceral, eu posso ter aí uma evolução que se eu falhar a primeira linha, eu não vou ter a segunda cartada. Então, neste cenário, até para adiantar, ele indicou, junto com a terapia padrão de FOLFOX mais bevacizumab, o que a gente tinha na época de tratamento local, que era o Debiri, o irinotecan, a droga Lutimbide irinotecan, que é a quimioembolização. E nós fizemos o esquema de administração do irinotecan com droga Lutimbide no lobo direito, dose máxima, no lobo esquerdo depois de 20 dias, dose máxima, e esse é o controle do PET, mostrando uma resposta metabólica quase que completa. Veja que tem uma área ali do lobo esquerdo que praticamente necrosou por completo, só que a evolução natural dessa paciente foi progredir assim que o tempo passou. Ela trocou de linha de quimioterapia para Optimox e conseguiu operar o primário aqui em 2017, mas chegou um momento em que eu estava limitado do ponto de vista de tratamento transarterial, lá em 2017, a gente não tinha muitas outras ferramentas nesse serviço, e a paciente tinha performance 0 para 1, ela perdeu performance aqui. Então, é este momento que chega a maior experiência nossa, nosso serviço, com quimioinfusão intraarterial. É um paciente que já é politratado, já recebeu poliquimioterapia, já recebeu tratamento local, é uma paciente jovem, que está assistindo a doença progredir e que o oncologista fica sem ferramentas e aí sim a quimioinfusão foi indicada e nesse caso em especial a gente implantou o Portocat intraarterial e ela fez 5-fluoracil, ela conseguiu fazer 3 ciclos de 5-fluoracil, mas a doença progrediu depois de 3 ciclos e ela não suportou, né? Então eu gostaria de entender, Maria de Lourdes, se esse é um cenário recorrente para vocês também. Esse é um cenário interessante, e tem um estudo francês de 2021 que fala em associação justamente do irinotecano como terapia tripla. Então, você fazer oxaliplatina intraarterial e fazer o fluoracil e irinotecano venoso. Porque aí você está fazendo um FOLFOXIRI, na verdade, mas sendo que a droga principal, que é a oxaliplatina, está chegando ali no fígado diretamente. E os resultados foram muito bons em taxa de resposta nesse tipo de paciente. Então, eu tenho particularmente uma paciente jovem que tem essa situação também, que a gente fez, e ela conseguiu, inclusive, ser levada a outra cirurgia de ressecção de metástase hepática. Então, eu vejo com muitos bons olhos isso. O que eu acho que a gente não pode perder é o timing de encaminhar esse paciente para esse procedimento. Porque se você deixar por um time muito alongado, o paciente, às vezes, realmente perde PS, né? E às vezes ele não vai conseguir suportar realmente uma terapia desse tipo. Mas eu acho que é um paciente que tem tudo para dar certo. Se pensaria em primeira linha? Não, primeira linha não, mas geralmente os trabalhos falam depois da segunda linha. Falhou a segunda linha, você já faz alguma coisa assim. Linha, né? Primeira linha... Não, metastático, não. Eu não estou dizendo que esse é o conceito, mas eles abordam... Eles são muito agressivos com quimioterapia intraarterial. Pode até ser, né? Mas acho que aqui, esse seu paciente tinha a vantagem que ele tinha um carrá selvagem, então ele ainda pôde se beneficiar algum tempo de inibidor de EGFR, né?
e de VEGF no início. Mas é um paciente grave, jovem, então acho que a gente tem que oferecer tudo. Veja, hoje, esse paciente chegando até a mim, não sei se eu mimetizaria a mesma conduta. Talvez eu trouxesse para antes a quimioinfusão intraarterial, mas aí nos esquemas todos mais alongados que a gente tem utilizado de quimio intraarterial. Na época não era algo tão sedimentado em toda a equipe executar isso. O que a gente tinha à mão era... A conduta de vocês lá hoje seria iniciar um caso desse com quimioterapia intraarterial? Não é uma conduta homogênea, porque nós recebemos pacientes de diversos oncologistas que têm as suas percepções do que é mais adequado, né? Mas isso não é tão incomum. Recebemos situações em que o paciente tem um burden tumoral muito alto, em que a falha terapêutica denotaria uma evolução, um desfecho fatal, e nesses casos, em geral, os mais graves, eles chegam até a gente para quimio intraarterial. Tá? É uma coisa, só um detalhe interessante, porque assim, muito paciente deixa de fazer a platina, geralmente ele responde bem, mas deixa de fazer por neurotoxicidade. E acaba que a melhor droga que agiu, em grande parte dos pacientes, você tira aquela droga do esquema de vez. O interessante de fazer intraarterial é que o paciente intraarterial não tem neurotoxicidade. A droga metabolizada na primeira passagem circula 10%. Então, mesmo o paciente que teve, você pode voltar a usá-la. Isso. Em geral, respondem bem. Bem lembrado. Exatamente. Vamos passar o outro caso, que é um caso de um outro paciente jovem, 44 anos, que abriu o quadro com uma obstrução intestinal e iniciou o tratamento num outro serviço. Veja que aquele quadro cinza denota o tempo que eu não tinha ele em mãos, né? Então ele começou um esquema de Flox e depois irinotecama no droga, e ele chegou para a gente em março de 2017, já com lesões metastáticas hepáticas que eram hipermetabólicas ao FDG, e bilobares e ressecáveis, e o que a gente tinha como conduta naquele momento, junto à quimioterapia sistêmica, era associar o DBIR, e isso foi feito, né? Neste caso em especial, o paciente teve uma resposta em Target Lesion Response, uma resposta completa metabólica, exceto nesta lesão aqui do segmento 8. Então a gente fez mais 2 quimioembolizações nessa lesão e eu não tinha área hipervascular, né? Mas a gente via que durante a portografia isso mostrava uma hipervascularização. Então a gente fez uma punção transportal e uma quimioembolização transportal que, obviamente, conseguiu destruir essa lesão, e a gente não tem um PET posterior, mas a gente tem a tomografia de controle, mostrando o contraste aqui, a área totalmente desvascularizada. Mas, obviamente, esse paciente voltou a recorrer com marcadores e voltou a recorrer com progressão hepática. E foi nesse cenário, já na mesma quimioembolização transportal, que a gente implantou o catéter de Portocat e começou o esquema intraarterial associado ao esquema sistêmico, e também num cenário tardio de resgate, num cenário aí heróico, num paciente que também, veja, era performance 0 nesse momento. A gente está apostando em pacientes jovens que têm bom performance. Maria de Lourdes, como você enxerga assim, esse ímpeto de ir até as últimas consequências para tentar buscar um controle de doença por esses pacientes? Então, eu não sei se eu estou entendendo bem, mas eu acho que até que ele tinha doença pulmonar ali, Progrediu e faleceu de doença linfática, pulmonar. Ele morreu com doença hepática controlada. Porque eu queria chamar a atenção esse aspecto também. Às vezes a gente vê um paciente, como você falou inicialmente, o paciente às vezes tem um nódulo pulmonar exclusivo, ou pouca doença pulmonar. Isso não invalida que você trate, a meu ver, de uma maneira mais agressiva o fígado, porque é dessa patologia, dessa lesão que ele vai morrer, né? E o fígado e o pulmão, hoje em dia, a gente pode fazer uma terapia localizada, se deu doença pouca, ou uma radiocirurgia, ou uma radioablação, e esse paciente vai controlar muito bem a doença pulmonar dele à distância. E o fígado, eu acho que a gente tem que ser o mais agressivo possível. Desde que não tenha doença peritoneal, que eu não sei se esse caso o paciente, depois ele progrediu com a ascite, né? A ascite foi por conta de hipertensão portal. Hipertensão portal, que também é importante a gente distinguir, né, na evolução do paciente, se ele está evoluindo com a ascite por hipertensão portal ou se está evoluindo por causa de progressão de doença peritoneal, que aí está em contraindicado esse procedimento. Isso. Né? E às vezes esse paciente, olha, veja, tem uma sobrevida global de 38 meses e após terceira linha, 22 meses. Então, é uma sobrevida que está fora do outlier aí dos pacientes que, né,
do ponto de vista de execução do intervencionista, muitas vezes a gente precisa de um suporte do cirurgião oncológico, porque esses pacientes, muitas vezes não é só o benefício, a gente complica esses pacientes, eles fazem abscesso, eles precisam de reabordagem, necrose à vesícula. Como é o seu dia a dia em relação a isso? Você tem esse tipo de situação? A gente tem muito pouca experiência com quimioterapia intraarterial ainda. Eu acho que é uma conduta que vai ser estabelecida. Os resultados estão caminhando nesse sentido. A gente está sempre à disposição e sempre acompanhando junto. É importante que esses pacientes sejam vistos em cenário multidisciplinar, mas essas complicações específicas que você relata, abscesso, necrose de vesícula, a gente não tem ainda esse tipo de complicação no INCA, porque os casos são muito incipientes, mas como sempre à disposição para intervir. Eu queria só falar uma coisa que a Maria de Lourdes falou, eu acho muito interessante. O seu doente faleceu de complicação pulmonar, de progressão pulmonar, mas muito provavelmente se você não tivesse feito a intervenção hepática com tanta agressividade, muito provavelmente ele teria falecido antes de doença de progressão hepática, que é o que a gente observa mais habitualmente, como a Maria Lourdes falou. Tem o trabalho do MD Anderson, por exemplo, que hoje indica ressecção de metástase hepática, mesmo em presença de doença pulmonar irressecável, porque esses doentes falecem eventualmente de doença hepática. Então, acho que nesse sentido, a sua pergunta para ela, complementando, acho muito pertinente, fazer todas as forças no tratamento da doença hepática. Ótimo, eu vou apertar o Rafael agora, numa situação que é um vício do intervencionista. Perdão. O intervencionista se habituou durante a sua formação a fazer uma avaliação de resultado julgado na angiografia, né? Você faz a angiografia pré, a angiografia pós, e obviamente se você tem a diminuição do blush vascular, você tem uma percepção que obviamente a gente... hoje em dia já não se ilude mais com isso, mas ainda muitas pessoas acabam acreditando que aquela percepção é algo que deve ser buscado à exaustão. E na quimio intraarterial, temos um cenário muito importante de ser lembrado, que essas drogas utilizadas, elas são vesicantes, né? Se você injetar ela rapidamente, se você injetar ela sob concentração que supere a capacidade do endotélio suportar, você vai ter endotelite, você vai ter microtrombose vascular distal, você vai ter um fenômeno vesicante causando lesão vascular que vai te dar uma sensação de alívio na avaliação angiográfica imediata, mas que não tem nada a ver com a ação oncológica do quimioterápico, né? Então, quando eu começo uma quimioinfusão intraarterial, eu quero começar e terminar a angiografia durante várias semanas com as características angiográficas mais parecidas possíveis. Por quê? Porque é a via que leva o meu quimioterápico lá dentro. E trazendo também junto a diferença clara que o duplet trouxe de incremento de sobrevida acima do monodroga, me parece um contrassenso a gente imaginar que associar uma outra medicação, uma fluorpirimidina ou uma platina, e utilizar isso dentro de uma infusão lenta, não traria melhores respostas do que uma monodroga. Como que você enxerga isso aí, Rafael? Não, o que eu te falei, assim, uma coisa interessante da quimioterapia arterial é que todos os esquemas foram positivos, entendeu? Eu uso monodroga, não é porque eu acho que é o melhor esquema, na verdade eu acho que a gente não sabe ainda qual é o melhor esquema intraarterial. Mas tecnicamente foi o que tornou possível começar a fazer sem implantar o porte. Que eu acho que é uma grande coisa, e aí já indo para o próximo assunto, se a gente quer fazer uma quimioterapia intraarterial pensando em ressecção, em tornar o paciente cirúrgico, tem trabalhos, assim, tem 2 clássicos com platina, que é um do Gustavo Rossi na França, que atingiu 46% de taxa de conversão, e um da Universidade de Copenhague, que atingiu 56%, que é totalmente excelente, assim, totalmente fora da curva, foi com monodroga, tá? Foi com platina e fluoracil sistêmico. Então, vendo esses resultados, eu consigo fazer sem porte, porque eu acredito, e eu acho que o Reinaldo está aqui, pode me falar, se você deixar um cateter na artéria, às vezes tem que embolizar colateral, para ele ressecar o fígado e ficar um fígado com artéria ocluída, isso pode... Preclude. Pode dar um problema na cirurgia. Então, assim, isso é uma outra vantagem que eu vejo de fazer dessa forma. Eu não deixo o catéter, eu sei que a artéria vai estar livre, se eventualmente precisar de cirurgia, não vou atrapalhar meu colega. Sim, geralmente tem essa questão. Você precisa ter um inflow
totalmente prévio para pensar em cirurgia. Sobretudo cirurgias multissegmentares, cirurgias em que você faz uma ressecção do lobo direito. Se a artéria esquerda, por exemplo, estiver comprometida, vocês não conseguem de saída fazer isso. Interessante. Então, enquanto não tiver ainda um esquema definido, esse é muito melhor e é obrigado, sabe? Tem que fazer esse. Eu vou no que dá menos problema. Claro. Do meu ponto de vista, tecnicamente mais simples. Nós estamos chegando nas considerações finais devido ao tempo e creio que eu gostaria de abrir a cada um de vocês para que fizesse uma síntese de como a quimioinfusão intra-arterial é presente no dia a dia de vocês para os seus pacientes. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é que cada vez mais os serviços se organizem para tentar fazer uma equipe que possa oferecer, desde a adjuvância até a conversão e doença metastática, a quimioterapia intra-arterial hepática, que eu estou convencida de que beneficia o paciente. Excelente, Maria. Também acho que essa questão de palpar a execução da infusão é algo bastante dificultoso e precisa estar realmente bastante trabalhado com todos os membros da equipe. Concordo com a Maria Luz, acho que há benefício claro. Esse benefício ainda precisa ser refinado para saber exatamente em quais cenários e em que pacientes ele pode ser colocado como upfront. Vejo com especial interesse os pacientes irressecáveis na tentativa de conversão. A experiência do INCA é muito incipiente, com aplicação única. Eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido, de estabelecer isso como rotina. Ótimo. Rafael? Eu acho que todos os serviços de intervenção que trabalham com intervenção oncológica têm que estar preparados para quimioterapia intra-arterial, seja porte ou como a gente faz via radial, e que seja lembrada essa opção nas discussões. Eu acho que essa é a pedra fundamental para começar, e aí a experiência vai crescendo e a gente vai conseguir indicar, saber melhor as indicações, o que está funcionando, não funcionando, mas tem que tornar viável. Então, todos os serviços têm que ter essa carta na mesa. Excelente. Acho que o recado que eu trago para mim é que essa ferramenta é uma ferramenta importante dentro do arsenal do tratamento do paciente oncológico e que você deve estar apto a executá-la na medida em que o time multidisciplinar acreditar que aquilo vai ser em benefício do paciente, né? Então, acho que esse é o princípio. Qual a medicação vai usar, de que formas vai ser feita, isso muda na medida que os anos passam dentro da própria equipe, né? A gente começa imaginando uma coisa e depois pensa outra, porque a ciência evolui. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a presença, as considerações de todos. Acho que foi excelente, conseguimos falar e transitar pelos 3 principais temas e encerramos por aqui. Obrigada. Obrigado.